Hoje o nosso tema, nós iremos abordar sobre, então, fraturas do cotovelo. E nós vamos falar sobre fraturas do cotovelo, envolvendo as várias fraturas. Nós já tivemos aulas, né, sobre fraturas da cabeça do rádio, já tivemos aulas, né, sobre a parte de, sobre as fraturas na extremidade distal, né, do húmero, né, além de fraturas envolvendo também o olecrano, né. Então, nessa aula de fraturas do cotovelo, nós, inclusive, e também, desculpa, esqueci de comentar, nós também tivemos fraturas, aulas sobre luxação do cotovelo. E muitas vezes nas luxações do cotovelo, nós temos associação de fraturas também ao nível do cotovelo. E hoje, nessa apresentação de hoje, nós iremos abordar, será uma aula onde esses três elementos, esses elementos todos que eu comentei até agora com vocês, fratura de olecrano, fratura do rádio, né, a luxação com a fratura do cotovelo, nós iremos, e fraturas da parte mais distal do húmero, nós iremos procurar abordar nessa apresentação sobre fraturas do cotovelo no adulto. Então, aqui nós vemos, né, fratura ao nível do olecrano, aqui vemos, né, uma parte da classificação aqui das fraturas de olecrano, pela classificação lá da Mayo Clinic. Aqui nós vemos uma abordagem nessas fraturas daquela porção mais distal do húmero, né, com a colocação aqui de placas, né, aqui tem uma placa colocada lá nessa porção e uma placa, né, em sentido ortogonal em relação à primeira placa, e aqui uma fratura da cabeça do rádio sendo reduzida e tratada, né? Bom, vamos começar inicialmente a nossa apresentação falando um pouco sobre as fraturas do terço distal do húmero. Com relação à parte anatômica, nós estamos falando nessa porção aqui, né, nesse quadrado de Heim. Com relação à parte anatômica, né, eu chamo a atenção aqui para as duas colunas que nós temos aqui, uma coluna, né, do lado medial, onde nós temos epicôndilo medial. Quando a gente olha de frente, a parte que tem essa parte maior aqui, essa é a parte do epicôndilo medial. Então, é bem fácil da gente observar. Esse é o lado medial. Então, vocês estão vendo aqui de frente o lado medial. Esse aqui é a parte lateral. Esse é um cotovelo direito, né? Aqui uma vista na parte anterior. Aqui, quando nós vemos na parte posterior, aqui a gente observa a fossa olecraniana na vista posterior. E aqui, olhando no perfil, nós vemos nessa porção lateral, o capítulo que está sendo mostrado aqui, que ele tem o papel da articulação com a cabeça, né, do rádio. E ele tem essa inclinação aqui anterior de 40 graus, aqui em relação a esse eixo da diáfise do húmero. Esta é uma vista, né, distal, ela tem esse formato como um carrossel aqui, né, um carretel, né, essa porção distal, né, que vai fazer a articulação com a ulna, né, com o olecrano, né, e com a ulna. E aqui a gente vê o capítulo, que é onde vai ter a articulação com a cabeça do rádio. E aqui nós vemos o olecrano desse lado aqui, né, nessa parte posterior, e aqui então vemos a ulna. Então, com relação à parte anatômica, as porções, nós temos a parte distal do húmero, né, dividida nessas colunas, como nós tínhamos apresentamos já anteriormente. E a superfície articular, ela tem essa área, né, do capítulo, que é a parte mais lateral, e a área da tróclea, né, da tróclea propriamente dita, né? E os centros de rotação, a gente observa aqui com relação ao centro, né, de rotação, eles vão ficar num mesmo eixo aqui horizontal, né? E por isso que a gente deve cuidar quando for realizado, então, quando nós temos uma fratura articular, é fundamental uma perfeita redução nas fraturas articulares, porque se nós não tivermos uma redução adequada, nós teremos já uma alteração dessa relação entre os ossos que estão nessa articulação, né, com o húmero, seja do capítulo com o rádio,
ou então dessa porção distal do úmero com a úlna.